Descubra a mentira mais perigosa sobre Deus e a verdade que liberta. Quantas pessoas Deus matou? Essa pergunta ecoa como um grito no coração de milhares que não compreendem o verdadeiro caráter do Deus da Bíblia. Muitos dizem que o Deus do Antigo Testamento é um tirano, sanguinário, impiedoso, muito distante do Pai revelado por Jesus Cristo. Mas, e se tudo o que te contaram sobre ele for uma distorção perigosa? E se essa mentira for a responsável por afastar multidões da verdade que liberta, deixando-as presas a uma imagem falsa de quem é o Criador? Neste vídeo revelador, você vai descobrir a mentira mais perigosa sobre Deus e a verdade profunda e transformadora que o sistema religioso não quer que você saiba. Vamos mergulhar nos textos da Santa Bíblia, analisar salmos, ouvir os alertas dos profetas e entender o contexto de cada juízo divino, do dilúvio à cruz, de Êxodo 20 ao Apocalipse 17. Vamos compreender por que o mesmo Deus que julga é o Deus que salva e por que o Evangelho é a resposta final. De Gênesis ao Apocalipse, veremos que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Um Pai que age com amor, mas também com justiça, que não tolera o pecado, mas oferece redenção através do sangue do Cordeiro. Você vai entender por que Jesus, o Messias, disse que quem vê o Filho vê o Pai, e por que o Evangelho liberta, enquanto a religião aprisiona. Prepare-se para confrontar ideias erradas, quebrar cadeias espirituais e reencontrar o verdadeiro Evangelho de Yeshua. Um Evangelho que liberta, que revela que o mesmo Deus que julgou é o Deus que também ressuscita, salva e cura. Se você tem sede da verdade, se quer compreender a diferença entre o Deus da Bíblia e o Deus criado pela religião, fique até o fim, porque essa revelação pode mudar sua fé, sua visão de mundo e sua eternidade. Você já parou para se perguntar quantas pessoas Deus realmente matou? E o mais inquietante, como um Deus que ama pode tirar vidas? Se essa dúvida já passou pela sua mente, você não está sozinho. Seja bem-vindo ao canal O Evangelho Não É Religião, onde confrontamos a religiosidade que aprisiona e revelamos a verdade que liberta. Nosso lema é claro: o Evangelho liberta, a religião aprisiona. Se você chegou aqui agora, inscreva-se. E se você já caminha conosco, saiba que esta mensagem vai desafiar tudo o que você ouviu sobre o Deus da Bíblia. Vamos juntos desmontar a mentira mais perigosa sobre Deus e mergulhar em uma revelação que pode transformar sua fé e sua vida. Fique até o final, porque a verdade que você vai ouvir hoje pode libertar sua alma da prisão do engano religioso. A imagem distorcida de Deus. Quem criou esse monstro? Quem foi que disse que Deus é cruel? Quem pintou essa imagem distorcida de um Deus carrasco, sedento por sangue, impiedoso e distante? Essa caricatura grotesca não nasceu nas Escrituras. Ela foi alimentada por séculos de má interpretação, religiosidade cega e, acima de tudo, por líderes que usaram o medo como instrumento de controle. Deus, o Pai de Jesus Cristo, nunca foi um monstro. Ele é o Criador, o autor da vida, o mesmo que inspirou os salmos de adoração e misericórdia, como o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 139. E mesmo assim, muitos o enxergam apenas como o destruidor, ignorando a profundidade do seu amor e da sua justiça. Esse retrato corrompido do Deus da Bíblia não vem da palavra, vem da religião, vem de interpretações rasas, de pregadores que não conhecem o Evangelho de Yeshua e de pessoas feridas que não entenderam o contexto daquilo que leem. Mas o que dizem as Escrituras?
Dizem que Deus é amor. 1 João 4:8. Dizem que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33:11. Dizem que sua misericórdia dura para sempre. Salmo 118. E mais, dizem que ele é justo, santo e perfeito. O problema é que muitos leem os juízos de Deus no Antigo Testamento com os olhos da cultura moderna e não com discernimento espiritual. Julgam o Senhor dos Exércitos como se fosse um tirano humano, mas ele não é como os homens. Ele é o Santo de Israel, o mesmo que abriu o mar, sustentou o povo no deserto e revelou seu caráter através da palavra de Deus. O diabo quer que você veja Deus como um ditador, porque se ele conseguir manchar sua imagem, conseguirá te afastar dele. E é exatamente isso que o sistema religioso faz. Distorce Deus para dominar as pessoas pelo medo. Eles não mostram o Deus da ressurreição, mostram o Deus da opressão. Foi assim que a religião criou um monstro, não para revelar a verdade, mas para manter o povo preso. E a maior prisão não é física, é espiritual. É viver com medo de um Deus que, na verdade, é Pai. Quando você olha para Jesus, o verdadeiro Messias, você vê quem Deus é. Porque ele mesmo disse: quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Jesus tocou leprosos, perdoou pecadores, chorou com os aflitos, curou multidões, expulsou demônios e confrontou os líderes religiosos hipócritas, chamando-os de cegos guias de cegos. Mateus 23. Se Jesus é a imagem exata do Pai, então Deus não é um monstro. Ele é aquele que desceu até nós para nos restaurar. Sim, Deus julgou. Sim, vidas foram tiradas, mas todas sob o critério santo da justiça eterna. Não foi crueldade, foi juízo. E o juízo nunca é dado sem misericórdia prévia. Deus sempre avisou antes, sempre ofereceu arrependimento, sempre estendeu a mão. Só quando o pecado chegou ao limite, veio a justiça. Pense nos amorreus. Deus esperou gerações até aplicar juízo. Gênesis 15:16. Pense em Nínive. Deus enviou Jonas para alertar. E quando o povo se arrependeu, ele poupou. Pense em Sodoma e Gomorra. Antes da destruição, Ló foi avisado e anjos foram enviados. A verdade é que o Pai de Jesus nunca foi incoerente. Somos nós que temos uma visão limitada da eternidade. O que a religião nunca te contou é que a imagem cruel de Deus não vem de Deus. Vem da falta de revelação. E onde não há revelação, há distorção. Por isso, o Espírito Santo está nos conduzindo hoje à verdade. Uma verdade que liberta da mentira que aprisiona. Uma verdade que revela o verdadeiro caráter de Deus, justo, santo, misericordioso, redentor. Essa distorção precisa cair. O povo precisa acordar. O Evangelho precisa ser restaurado. A verdade precisa ser proclamada, custe o que custar. Porque Deus não é o vilão da história. Ele é o herói que veio resgatar os seus. E o maior ato de justiça e amor foi a cruz, onde o próprio Deus entregou a si mesmo em Cristo por nós. E agora que você começou a enxergar o verdadeiro rosto de Deus, prepare-se, porque a próxima revelação vai explodir sua mente. Quantas pessoas Deus realmente matou? E por quê? A pergunta assusta, choca, cria desconforto. Mas ela precisa ser feita. Quantas pessoas Deus realmente matou? E por que isso aconteceu? A lista é longa e impressionante. Estamos falando de mais de 2 milhões de mortes descritas na Santa Bíblia, incluindo guerreiros, reis, crianças, virgens, cidades inteiras. E isso sem contar o dilúvio, que eliminou a humanidade, exceto Noé e sua família.
tudo está registrado. Salmo 90, Números 16, 1 Samuel 6, Zides Crônicas 13, 2 Reis 19, entre outros. Mas pare por um instante. Deus é injusto por ter feito isso? Ou estamos olhando para esses fatos com os olhos errados? Quando a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18:4, ela está mostrando um princípio eterno. O salário do pecado é a morte. A palavra de Deus afirma, desde o Gênesis, que a morte entrou no mundo pelo pecado. Romanos 5:12. O problema não é Deus tirar a vida. O problema é o pecado que gera a morte. Mas para entender por que Deus ordenava ou executava mortes, precisamos compreender algo fundamental. Deus é o doador da vida, e a vida pertence somente a Ele. O Espírito Santo é o fôlego que sustenta todo ser vivo. E se Ele deu a vida, Ele tem autoridade plena para tirá-la, seja no tempo presente, seja no juízo eterno. Muitos enxergam apenas as consequências, mas ignoram as causas. As mortes no Antigo Testamento não foram aleatórias. Foram atos de juízo sobre povos completamente corrompidos, perversos, idólatras, que queimavam filhos em sacrifícios, praticavam estupros rituais, matavam inocentes e zombavam do Deus vivo. O caso dos amorreus, por exemplo, é emblemático. Deus esperou séculos até que a medida da iniquidade se enchesse. Gênesis 15:16. Ou seja, Ele foi paciente, justo, misericordioso, mas também fiel ao juízo. E Ele não usou apenas Israel. Usou Ciro, um rei pagão, Isaías 45:1, para cumprir sua justiça. Usou até inimigos de Israel como instrumentos de correção e disciplina. Porque Deus governa as nações com mão firme. Ele é o Senhor da história. Mas talvez a pergunta mais inquietante seja: e quanto às crianças? Sim, crianças morreram. Famílias inteiras foram eliminadas em certos contextos. Isso fere nosso senso de justiça. Mas lembre-se, nosso senso de justiça é limitado, terreno e emocional. Deus vê o fim desde o princípio. Ele conhece o coração de cada ser humano. E em muitos casos, preservar aquela geração significaria perpetuar o mal e a destruição. A dor de ver inocentes sofrendo é real, mas não podemos julgar Deus como se Ele fosse um ser humano. Ele é soberano, onisciente, santo e bom. Ele sabe o que nós não sabemos. Vê o que não conseguimos ver, e por isso suas decisões são perfeitas, mesmo quando não conseguimos entendê-las. Lamentações 3:37 e 38 diz: quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor não o mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o bem como o mal? Deus está no controle, sempre esteve e sempre estará. A morte para Deus não é o fim. Ela é apenas uma transição, uma porta. E Ele é Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Foi por isso que Jesus disse: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Lucas 20:38. Sabe qual é a verdadeira tragédia? Não é Deus matar, é viver longe dele e morrer sem salvação. A maior morte não é física, é espiritual. É estar separado do Pai, longe da palavra de Deus, dominado por versos religiosos sem vida, vivendo sem a luz do Evangelho de Yeshua. A religião fala de um Deus que mata sem razão, mas o Evangelho revela um Deus que deu a própria vida para que você não morresse eternamente. O mesmo Deus que julgou os povos antigos é o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. O mesmo Deus que tirou vidas em justiça é o que oferece vida eterna pela graça. E a prova disso está em João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não tenha medo da verdade, tenha medo da mentira que esconde a justiça de Deus, porque conhecer a verdade não te assusta, te liberta. O que é juízo e porque ele é parte do amor de Deus. A palavra juízo causa desconforto. Quando a ouvimos, logo pensamos em castigo, punição, destruição. Mas o juízo de Deus é mais do que isso. É a expressão pura da sua santidade. É a face firme do seu amor. Sim, o amor. Como pode o juízo ser um ato de amor? Só entende isso quem é pai, quem ama de verdade. O pai que ama, corrige. O pai que ama, diz não. O pai que ama, disciplina quando necessário, porque a ausência de juízo é a porta para o caos. Imagine um mundo onde Deus nunca julga, onde não há consequências para o mal, onde os perversos prosperam e os justos sofrem sem esperança. Esse não seria um Deus de amor, seria um Deus omisso, mas o nosso Deus é justo. O Deus de Salmos, de Isaías 40:31, do Evangelho de Yeshua, é um pai que ama com profundidade e ama com firmeza. Por isso ele julga. O juízo de Deus é a resposta direta ao pecado que destrói o ser humano. Quando Deus intervém com juízo, ele está dizendo: basta. Está colocando limite no mal, nas trevas, na destruição. Foi assim com o dilúvio. Foi assim com Sodoma e Gomorra. Foi assim em Apocalipse 17, quando Babilônia é julgada. A religião teme o juízo porque vive da aparência. Mas os que amam a justiça desejam o juízo, porque sabem que ele purifica, que ele corrige, que ele restaura a ordem que o pecado violou. O juízo não é contrário ao amor. O juízo é o amor agindo com firmeza. A própria cruz é o maior juízo da história. Ali, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, carregou sobre si o pecado do mundo. Ali, a justiça e o amor se encontraram. Ali, o pecado foi condenado e o pecador foi perdoado. Como pode alguém olhar para a cruz e não ver amor? Como pode alguém ver apenas juízo em um Deus que entregou o próprio Filho? O sistema religioso ensinou que juízo é destruição, mas não explicou que o juízo é proteção, que Deus julga para livrar, que Deus disciplina para restaurar. Veja o que diz Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Ou seja, o juízo é uma marca de filiação. Deus não corrige quem não ama. Ele corrige os seus filhos porque deseja vê-los livres do mal. Por isso, o Espírito Santo nos convence do juízo, não para nos condenar, mas para nos redirecionar. Ele aponta o erro, não para humilhar, mas para curar. A ausência de juízo, ao contrário do que muitos pensam, não é misericórdia. É abandono. Pior do que ser corrigido é ser ignorado. Pior do que ser disciplinado é ser entregue ao próprio caminho. Em Romanos 1, Paulo fala sobre os que foram entregues aos seus próprios desejos. Deus os deixou seguir pelo caminho da autodestruição porque rejeitaram a verdade. Isso é o fim da linha. É quando o juízo já foi ignorado tantas vezes que a própria escolha do homem se torna sua punição. O juízo é pedagógico, é a última chance antes da queda. É Deus dizendo: volta, ainda dá tempo. Por isso, quando o juízo chega, não é o fim. É o começo de uma nova chance. Deus julga na hora certa, com a medida certa e com o propósito certo. Ele não se vinga. Ele não perde o controle, ele não age por impulso, como os homens, ele age por amor, em justiça, e esse juízo não é só coletivo, ele é pessoal. Cada um de nós passa por processos onde Deus nos corrige, e é nesse momento que temos duas escolhas: endurecer o coração
ou nos render ao toque do Pai, porque o mesmo fogo que consome, purifica. O mesmo juízo que derruba, também levanta. A vara que fere é a mesma que guia. Como no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Agora você entende? O juízo não é contra você, é por você. E é por isso que ele é parte do amor. Prepare-se, porque no próximo capítulo vamos entender por que o problema nunca foi Deus, mas o pecado original que abriu as portas para toda destruição. O problema do pecado original. Romanos 5:12. Se Deus é amor, por que há tanto sofrimento no mundo? Se Ele é justo, por que tantos inocentes morrem? Por que a terra geme, as guerras aumentam, a injustiça prevalece? A resposta está em uma única palavra: pecado. Mas não é qualquer pecado. É o pecado original, aquele que entrou por um homem, Adão, e contaminou toda a criação. Romanos 5:12 revela essa verdade. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Sim, todos pecaram. Não existe exceção. O DNA da queda está no sangue da humanidade. Por isso morremos, por isso sofremos, por isso o mal existe. O problema nunca foi Deus, o problema sempre foi o pecado. Desde o Éden, quando Adão e Eva escolheram desobedecer, o mundo foi mergulhado em uma espiral de decadência. O que era perfeito foi corrompido, o que era eterno passou a ter fim. A terra se tornou um campo de batalha espiritual. E o mais chocante, tudo isso começou com uma escolha. Deus criou o homem com livre-arbítrio. Isso significa que o homem podia escolher obedecer ou não, amar a Deus ou não. E quando Adão escolheu ouvir a serpente, abriu as portas para a morte, não apenas a física, mas a espiritual. E é aí que muitos se confundem. Eles veem a consequência, mas ignoram a causa. Veem a morte, mas não reconhecem o pecado. A religião não fala sobre isso. Ela prefere dizer que Deus castiga, que Deus está irado, que Deus mata. Mas o que ela não mostra é que Deus é santo, e onde há santidade, o pecado não pode permanecer. O Salmo 51, escrito por Davi, reconhece isso. Após seu pecado com Batseba, ele clama: contra ti, somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi não culpa Deus, ele reconhece sua culpa. Mas vivemos em tempos onde todos querem culpar Deus, e ninguém quer olhar para dentro. O pecado original fez com que o homem perdesse a comunhão com o Criador. Rompemos com a fonte da vida. E sem essa fonte, só há uma certeza: morte. A morte é o salário, o pecado é o patrão. Mas por que isso importa? Porque só quando entendemos o peso do pecado é que conseguimos compreender o valor da graça. Só quem reconhece a gravidade da queda entende a grandeza da cruz. O Evangelho não é sobre se sentir bem, é sobre ser resgatado da perdição. É sobre nascer de novo, é sobre passar da morte para a vida. A religião diz: você é bom, só precisa melhorar. O Evangelho de Jesus Cristo diz: você está morto, precisa nascer de novo. E aqui está a maior prova do amor de Deus. Ele não nos deixou no pecado. Ele enviou o Messias, Jesus, para ser o novo Adão, aquele que, com obediência perfeita, derrotou o pecado original, aquele que morreu nossa morte para que vivêssemos sua vida. João 3,16 confirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E 1 Coríntios 15:22 completa: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, há uma esperança.
Há um caminho, mas só quem reconhece a raiz do problema pode acessar a solução. Negar o pecado é negar a cruz. Minimizar a queda é minimizar a redenção. Por isso o sistema religioso é tão perigoso. Ele mascara o pecado. Ele romantiza a queda. Ele vende uma salvação sem arrependimento. Mas o verdadeiro evangelho confronta, sacode, restaura. O pecado original não é uma metáfora, é uma realidade que nos cerca todos os dias. Está na corrupção, na violência, na luxúria, na injustiça, na idolatria. Está nos corações que se afastaram do Espírito Santo. E só há uma cura: o sangue do Cordeiro, a cruz do Calvário, a fé em Jesus, a transformação pela palavra de Deus. Agora você entende por que Deus julga. Não é crueldade, é justiça diante de um mundo corrompido. E no próximo capítulo você vai ver como esse juízo foi aplicado em casos que parecem cruéis, mas que na verdade são atos de misericórdia profunda. Deus tirando vidas, justiça ou crueldade. Quando lemos na Bíblia que Deus tirou vidas, a reação imediata é de choque. Nosso senso moderno de justiça entra em conflito. Nossa cultura, influenciada por ideologias humanistas, grita: isso é crueldade. Mas precisamos fazer uma pergunta séria. Será que o nosso conceito de justiça é mais puro que o de Deus? O Salmo 89:14 declara que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Ou seja, tudo o que Deus faz é justo, mesmo quando não entendemos. A religião tradicional muitas vezes esconde esse lado de Deus. Fala de amor, mas ignora a santidade. Exalta a misericórdia, mas rejeita o juízo. Prega um Deus inofensivo, domesticado, que nunca confronta, nunca disciplina, nunca diz não. Mas o Deus da Bíblia não é assim. Ele é amor e também fogo consumidor. Ele é Pai e também Rei. Ele é o Senhor dos exércitos e isso implica autoridade total. Nos tempos bíblicos, quando Deus ordenava a morte de um povo ou indivíduo, não era capricho. Era juízo legítimo, aplicado com precisão cirúrgica. Povos inteiros foram destruídos porque estavam completamente corrompidos. Ofereciam crianças em sacrifícios, promoviam rituais de estupro, violência desenfreada, idolatria demoníaca. Essas ações provocavam a ira de Deus, não por insegurança, mas por justiça moral. Porque o mal, quando cresce sem freio, destrói tudo ao redor. E Deus, sendo bom, precisa parar o mal. Se não o fizer, ele deixa de ser justo. Mas mesmo nos atos de juízo mais severos havia misericórdia. Sempre houve um alerta antes, um profeta, um sinal, uma chance de arrependimento. Jonas e Nínive são um exemplo disso. Gênesis 6, antes do dilúvio, mostra Deus dando 120 anos para o povo mudar. O juízo de Deus nunca é impensado. É precedido por paciência. Veja o caso de Acã, apedrejado com sua família. Josué 7. Antes disso, Deus havia deixado claro as regras da Guerra Santa. Roubar o que era consagrado ao Senhor era traição espiritual. O pecado de Acã custou a vida de outros homens inocentes. Quando Deus o julgou, estava restaurando a santidade da comunidade. Outro exemplo é o caso de Uzá, morto ao tocar na Arca da Aliança, 2 Samuel 6. Parece exagerado, mas não é. Deus havia determinado regras específicas para o transporte da arca. O toque de Uzá, embora talvez bem intencionado, violou a ordem divina. E isso, na presença da glória de Deus, foi fatal. A verdade é simples e dura. Deus não tolera o pecado, não porque é cruel, mas porque é santo.
Quando o povo de Israel foi usado como instrumento de juízo, não foi por superioridade, mas por propósito. Depois, quando eles mesmos se desviaram, foram também julgados, exilados, derrotados, punidos. Deus não faz acepção. Ele é imparcial. E o mais impressionante, o Deus que tirava vidas em juízo também devolvia a vida. Ele ressuscitou mortos, como no caso do filho da viúva de Sarepta, 1 Reis 17. Ele prometeu restauração ao vale de ossos secos, Ezequiel 37. Ele falou por meio de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, o mesmo Deus que julga é o Deus que ressuscita. Mas a religião prefere esconder esse equilíbrio. Prefere pintar Deus como um vilão para manipular o medo, ou como um bonzinho inofensivo para atrair multidões sem compromisso. O Evangelho de Yeshua, por outro lado, mostra o Deus real, justo, santo, amoroso, inflexível com o pecado, mas cheio de compaixão pelo pecador que se arrepende. Deus tirando vidas não é crueldade, é justiça aplicada com sabedoria eterna. É a forma de frear o avanço do mal. É a forma de proteger o plano da salvação. Porque se o pecado dominasse tudo, o Messias não poderia vir. E sem Jesus todos estaríamos condenados. A cruz jamais existiria. O Espírito Santo jamais nos alcançaria. Foi a justiça de Deus, aliada ao seu amor, que nos trouxe até aqui. Foi o juízo que preparou o caminho para a graça. Então, ao ver Deus tirando vidas, pergunte: o que Ele estava protegendo? O que Ele estava restaurando? Porque cada ato dele tem um propósito eterno. Vamos entender como o livre-arbítrio e a autoridade suprema de Deus caminham juntos, sem contradição. O livre-arbítrio e a autoridade suprema de Deus. Se Deus é soberano, temos realmente liberdade de escolha? Se tudo está sob o controle dele, o que é, então, o livre-arbítrio? Essa é uma das maiores tensões do cristianismo. Como conciliar a liberdade humana com a autoridade absoluta do Senhor dos Exércitos? Como entender que podemos escolher e, ainda assim, Deus governa tudo? A resposta não está em anulá-los, mas em entender o lugar de cada um. O livre-arbítrio é real, mas limitado. Deus é soberano e absoluto. Desde o Éden, vemos a liberdade dada por Deus ao homem. Adão e Eva podiam escolher obedecer ou não, e escolheram a desobediência. Ali, o livre-arbítrio foi exercido, com consequências eternas. Mas Deus não perdeu o controle. Ele já havia preparado o cordeiro imolado antes da fundação do mundo, Apocalipse 13:8. Ou seja, mesmo com liberdade, a história caminha para o propósito eterno de Deus. Isso é soberania. Deus nos permite escolhas, mas nenhuma delas escapa ao seu domínio. A Bíblia está repleta de exemplos disso. Faraó, no Egito, resistiu à vontade de Deus. Mas cada ato de endurecimento do coração foi usado por Deus para mostrar sua glória. O homem escolheu, mas Deus dirigiu o resultado. Isso não é manipulação, é governo. Isaías 46:10 declara: o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Ou seja, Deus respeita nossa escolha, mas jamais abre mão de sua soberania. E aqui está o mistério. Mesmo sendo soberano, Deus quer relacionamento, não robôs. Ele quer filhos que o escolham por amor. E por isso dá ao homem a capacidade de decidir. Mas a autoridade de Deus está acima de tudo. Ele não é refém da nossa vontade. Ele não depende da nossa aprovação.
Ele é o Deus de toda a carne. Jeremias 32:27, o Alfa e o Ômega, aquele que tem as chaves da morte e da vida. A religião distorce essa verdade. Ensina que tudo depende do esforço humano, que a salvação é conquistada. Mas a Bíblia é clara. A salvação é dom de Deus. Efésios 2:8. Nós escolhemos crer, mas é Deus quem nos atrai com cordas de amor. Nós decidimos nos render, mas é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. O livre-arbítrio é a porta, mas a salvação é a obra divina. Negar isso é negar a cruz, é colocar o homem no centro, é voltar ao erro de Adão, querer ser como Deus. A soberania divina não exclui responsabilidade. Somos livres para plantar, mas colhemos o que plantamos. Somos livres para pecar, mas sofreremos as consequências. Essa é a justiça de Deus e também a sua misericórdia. Porque mesmo quando escolhemos errado, Ele oferece redenção. Mesmo quando nos afastamos, Ele prepara o caminho de volta. Mesmo quando caímos, Ele nos levanta. Mas nunca esqueça, Ele é o Rei. E nada, absolutamente nada, escapa ao seu controle. Deuteronômio 28 nos mostra isso com clareza. As bênçãos e as maldições estão ligadas às escolhas, mas também revelam o cuidado de Deus em nos alertar antes. Ele quer que escolhamos a vida. Ele quer que vivamos e não morramos. O Salmo 37 mostra o justo sendo sustentado, mesmo em tempos difíceis. O Salmo 33 revela que Deus frustra os planos das nações, mas cumpre os seus propósitos. Por isso, não há contradição entre livre-arbítrio e soberania. Há harmonia. Deus governa. Nós decidimos. E Ele, com sua sabedoria infinita, usa até nossas escolhas erradas para cumprir seus planos perfeitos. Pense em José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, mas no final ele disse: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Gênesis 50:20. A autoridade de Deus não nos anula, nos conduz. E quando entregamos nossa vontade a Ele, encontramos verdadeira liberdade. O que o sistema religioso não quer que você entenda é que a religião controla, mas Deus liberta. Religião exige obediência cega. Deus convida ao relacionamento vivo. E agora, prepare-se, porque no próximo capítulo vamos responder uma das perguntas mais importantes. Por que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Pai de Jesus? Porque o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Pai de Jesus. Talvez essa seja a pergunta mais importante que alguém pode fazer ao ler a Bíblia com honestidade. Como o Deus que julgava com fogo, dilúvios e espadas pode ser o mesmo Pai de Jesus que curava, perdoava e chorava com os aflitos? Será que são dois deuses diferentes? Ou será que existe algo muito mais profundo acontecendo aqui? A verdade é direta e poderosa. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele não mudou. Ele nunca mudará. Malaquias 3:6 diz: "Porque eu, o Senhor, não mudo." E Hebreus 13:8 confirma: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que mudou não foi Deus, foi a forma como Ele se revelou. No Antigo Testamento, Deus se manifestava com juízo, leis e santidade explícita, porque o pecado ainda não havia sido plenamente tratado. A cruz ainda não havia sido erguida. O Messias ainda não havia derramado seu sangue, mas mesmo ali, em meio ao fogo, havia amor. Deus se revelou como Igagadabwga, o Eu Sou,
o mesmo que Jesus cita em João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sim, Jesus estava dizendo que ele era o próprio Eu Sou, do Êxodo 3,14. O mesmo que falou com Moisés, o mesmo que abriu o Mar Vermelho, o mesmo que conduziu Israel no deserto. O Pai de Jesus é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o mesmo que fez aliança com o povo escolhido, o mesmo que se fez carne e habitou entre nós. O Novo Testamento está repleto de afirmações que comprovam essa verdade. Atos 3,13 diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus. Tiago 2,23 lembra que Abraão foi chamado amigo de Deus. E Gálatas 3,17 confirma que a aliança feita com Abraão foi confirmada em Cristo. Portanto, o Pai de Jesus é o mesmo Deus que entregou os 10 mandamentos. É o mesmo que falou pelos profetas. É o mesmo que, por amor, enviou o próprio Filho. A religião tenta separar os dois. Cria um Deus do Velho Testamento, bravo, punitivo, cruel, e um Deus do Novo Testamento, gentil, misericordioso, dócil. Mas isso é uma mentira perigosa. Jesus não veio para anular o Pai, veio para revelar o coração do Pai. João 14,9 diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Ele é a encarnação da graça, sem abandonar a verdade. Ele é a expressão da misericórdia, sem comprometer a santidade. E mais, o próprio Jesus cita o Antigo Testamento em seus ensinos. Ele usa os Salmos, cita Isaías, ensina com base na lei de Moisés. Ele valida tudo o que foi escrito e dá sentido pleno àquilo que antes era sombra. Quando ele fala da destruição de Sodoma e Gomorra, ele não questiona o juízo. Ele o reafirma como legítimo. Quando ele confronta os fariseus, ele usa a lei como espada. E quando ele morre na cruz, cumpre cada palavra profética anunciada séculos antes. A verdade é que só entende a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento quem lê com os olhos do Espírito Santo. Sem revelação, a Bíblia parece contraditória, mas com o Espírito, tudo se conecta como uma sinfonia perfeita. De Gênesis a Apocalipse, vemos um só Deus, santo, justo, misericordioso, redentor. A cruz não é o fim da justiça de Deus, é o auge da sua justiça. Ali, ele puniu o pecado e salvou o pecador. Ali, o Deus do Antigo Testamento e o Pai do Novo se encontraram em uma única pessoa, Jesus Cristo. E não se esqueça, os demônios sabiam muito bem quem ele era. Quando Jesus expulsava espíritos malignos, eles diziam: sabemos quem tu és, o Santo de Deus. Marcos 1:24. Eles reconheciam nele o Deus da antiguidade. Por isso, jamais se engane. O Pai de Jesus não é um Deus novo. É o mesmo de sempre. E ele continua governando todas as coisas com justiça e amor. Vamos mergulhar na dimensão espiritual das mortes bíblicas e entender o que estava acontecendo por trás do véu da realidade. A guerra espiritual por trás das mortes bíblicas. Por trás de cada batalha física registrada na Bíblia, existe uma batalha invisível, uma guerra real, intensa, travada no mundo espiritual. E essa guerra é o verdadeiro campo onde as decisões eternas são tomadas. O que a maioria das pessoas vê como episódios de violência ou punições cruéis, na verdade, são reflexos visíveis de uma guerra que começou muito antes do Éden. Uma guerra que envolve anjos, demônios, principados, potestades e o destino eterno da humanidade. A Bíblia diz claramente:
A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Ou seja, por trás de reis ímpios, de povos idólatras, de nações corrompidas, havia forças espirituais comandando, influenciando, dominando. Quando Deus ordenava que cidades inteiras fossem destruídas, como os cananeus ou os midianitas, Ele não estava apenas lidando com pessoas más. Ele estava desmantelando fortalezas espirituais milenares, lugares onde demônios eram cultuados, onde rituais de sacrifício humano e magia negra dominavam. Essas culturas estavam em pacto direto com o inferno. E Deus, sendo santo, não podia permitir que seu povo fosse contaminado. Por isso, as instruções eram radicais, não por ódio aos povos, mas por santidade e por proteção. É exatamente por isso que o livro de Josué parece tão violento. Ali não se trata de uma guerra comum, é guerra espiritual materializada. Deus estava limpando a terra para que o Messias pudesse nascer em um ambiente preservado. Cada ato de juízo era uma barreira contra o avanço do mal. E essa guerra não terminou. Hoje não lutamos com espadas, mas com oração, jejum, adoração e santidade. Mas o conflito continua. Por trás de cada sistema corrupto, de cada falsa religião, de cada engano teológico, há principados atuando para afastar o povo da verdade. Por isso, quando falamos sobre o Deus que mata, precisamos entender que Ele está guerreando por nós e que Ele é o único capaz de derrotar o mal em sua raiz. Foi o que Ele fez com Faraó no Egito. Aquelas pragas não eram apenas fenômenos naturais, eram ataques diretos aos deuses egípcios. Cada praga confrontava uma entidade demoníaca adorada naquele país. O Salmo 105 descreve essa libertação como um ato de poder contra os inimigos espirituais de Israel. O sistema religioso, no entanto, tenta pintar um cenário pasteurizado. Esconde o mundo espiritual, ignora a batalha, transforma o Evangelho em autoajuda e o Espírito Santo em amuleto. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é confrontador porque é espiritual. Ele veio para desfazer as obras do diabo, 1 João 3:8. Ele curava, libertava, expulsava demônios e ensinava com autoridade. E quando ele morreu, não foi apenas um ato histórico, foi uma vitória espiritual definitiva. Ele despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2:15. Ou seja, Jesus venceu a guerra invisível e nos deu autoridade para continuar lutando, mas isso tem um preço. Exige santidade, exige renúncia, exige discernimento. Muitos dos que questionam os atos de juízo de Deus não entendem essa realidade. Querem julgar o espiritual com olhos carnais. Querem avaliar a eternidade com a lógica do tempo. Mas a guerra espiritual é real e exige uma leitura espiritual da história. Os tempos de hoje não são diferentes. Ainda existem pactos com trevas. Ainda há líderes sendo influenciados por demônios. Ainda há multidões seguindo doutrinas de homens, que são, na verdade, estratégias infernais. Por isso, o juízo de Deus continua, não de forma explícita, como nos tempos de Josué, mas por meio de processos espirituais. Pessoas estão colhendo os frutos do pecado, sendo entregues às suas vontades, sendo destruídas por dentro. Mas Deus continua chamando, continua levantando guerreiros espirituais, continua buscando os que se colocam na brecha. Você está em guerra,
E só há dois lados: ou você combate com Deus, ou está servindo sem perceber ao inimigo. Vamos entender o que acontece quando Deus usa o próprio povo como instrumento de juízo, e como isso revela o peso da responsabilidade espiritual. Quando Deus usa o próprio povo como instrumento de juízo, nem sempre Deus enviava fogo do céu, nem sempre Ele usava anjos ou pragas. Muitas vezes Deus usou pessoas, mais especificamente, usou o próprio povo dele como instrumento de juízo. Isso nos confronta, porque revela uma verdade que a religião tenta esconder. Andar com Deus exige responsabilidade. Israel não foi chamado apenas para ser abençoado. Foi chamado para ser separado, santo, um povo de sacerdotes e instrumento do reino na terra. Mas isso vinha com um peso. Eles seriam o canal de bênção e também, quando necessário, o instrumento do juízo divino. Foi o que aconteceu na conquista de Canaã. As ordens eram claras: destruir os povos que habitavam aquela terra, não por vingança, mas por juízo. A maldade havia transbordado. A medida da iniquidade estava cheia. Gênesis 15:16. Então Deus levantou Israel como seu exército, mas não como qualquer exército. Era um povo que marchava sob a direção da palavra de Deus, carregava a arca da aliança e era guiado pelo Espírito Santo. Cada batalha era espiritual, cada vitória era juízo. Cada ordem obedecida era santidade sendo restaurada. Mas havia um detalhe crucial: se Israel obedecesse, o juízo era eficaz. Se desobedecesse, o juízo virava contra eles. E foi isso que aconteceu inúmeras vezes. Quando o povo pecava, Deus levantava nações inimigas para corrigi-los. Babilônia, Assíria, Egito, todos foram usados por Deus como ferramentas de disciplina. Ou seja, quem é instrumento do juízo também pode ser alvo dele. A responsabilidade espiritual é profunda. Ser usado por Deus não é glamour, é peso, é renúncia, é obediência total. Infelizmente, o sistema religioso hoje não ensina isso. Promete poder, autoridade, canais abertos, chaves espirituais, mas não fala sobre santidade, não fala sobre quebrantamento, não fala sobre o preço. A verdade é que o mesmo Deus que usou Israel para executar juízo, também os entregou ao juízo quando se corromperam. Em 1 Samuel 15, Saul perde o trono por não cumprir totalmente a ordem de Deus no juízo contra Amaleque. Ele poupou o que Deus mandou destruir e foi rejeitado. O juízo de Deus não é uma missão qualquer. É santa, é precisa. Não admite parcialidade. Por isso, quando você vê o povo de Deus entrando em guerra na Bíblia, entenda: não era sobre política, território ou dominação. Era sobre santidade, sobre separar o puro do impuro, sobre limpar a terra da contaminação espiritual. Hoje, Deus não nos manda empunhar espadas, mas ainda somos instrumentos e somos chamados para executar o juízo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Somos chamados para confrontar o pecado, para denunciar a injustiça, para destruir fortalezas espirituais, para libertar cativos, para levar o evangelho de Yeshua aonde a verdade foi trocada pela mentira. Isso também é juízo e exige coragem. A igreja verdadeira é chamada para julgar com justiça as questões espirituais. Mas a religião prefere o silêncio conveniente. Ela não quer confronto, quer conforto, por isso se alia aos poderosos. Fecha os olhos para o pecado. Justifica a impiedade com discursos vazios. Negocia o altar com o sistema, mas Deus sempre tem um remanescente. Pessoas que, como os profetas, não vendem sua voz.
que não temem a rejeição, que obedecem mesmo quando isso custa tudo. Esses são os instrumentos de juízo no tempo presente. Não com ódio, mas com autoridade. Não com arrogância, mas com unção. E lembre-se, o juízo que começa pela casa de Deus, 1 Pedro 4,17, é sinal de restauração. É Deus limpando sua noiva. É Ele preparando o caminho para a manifestação plena do reino. Você está disposto a ser usado? Você entende o que isso implica? Porque quem carrega a verdade nas mãos também carrega a responsabilidade do juízo. Vamos aprofundar ainda mais essa revelação. Vamos ver como o próprio Jesus confirmou o Deus do Antigo Testamento em suas palavras e ações. Jesus confirma o Deus do Antigo Testamento? Se você ainda tem dúvidas se o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Pai de Jesus, este capítulo vai abrir os seus olhos, porque a verdade é clara, direta e reveladora. Jesus não apenas confirmou esse Deus, Ele o revelou em plenitude. A religião tenta separar os dois. Cria uma falsa dicotomia entre um Deus bravo e um Jesus bonzinho. Mas isso é um engano perigoso. E pior, é uma distorção que mascara a verdade. Jesus nunca rejeitou o Antigo Testamento. Pelo contrário, ele o citava, ensinava, cumpria e defendia. Logo no início do ministério, em Mateus 5,17, ele deixa claro: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Ele confirma a validade da lei. Confirma os escritos proféticos. Aponta para o cumprimento das promessas feitas a Abraão, Moisés, Davi, Isaías, Jeremias. João 4, 22, 23 é ainda mais explícito. A salvação vem dos judeus. Jesus reconhece a linhagem espiritual do povo de Israel. Ele valida a história, a fé, os pactos, as alianças, tudo vindo do mesmo Deus que falou no Sinai. Jesus ensinava com base nos Salmos, nos Provérbios, na Torá. Quando enfrentou Satanás no deserto, citou Deuteronômio. Quando purificou o templo, citou Isaías e Jeremias. Quando explicou o reino, usou as parábolas anunciadas pelos profetas. Mais que isso, Jesus se apresentou como o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento. Em Lucas 24:44, ele afirma: importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, todo o Antigo Testamento aponta para ele. E quando ele diz, eu sou o bom pastor, está se referindo ao Salmo 23. Quando fala, eu sou a luz do mundo, está ecoando Isaías 60. Quando diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, está apontando para o maná de Êxodo 16. Jesus não rompe com o antigo. Ele o revela. Ele o encarna. Ele é o Verbo que se fez carne. E quando confrontava os religiosos, fazia isso com autoridade vinda da palavra de Deus. Chamava os fariseus de cegos guias de cegos. Dizia que eles distorciam a lei, transformando-a em fardo, mas jamais rejeitou a santidade da lei, apenas a hipocrisia dos que a manipulavam. Além disso, Jesus reafirmou o juízo divino. Em Mateus 11:24 ele disse, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Ou seja, ele não negou a destruição de Sodoma, usou-a como alerta. Em Lucas 17:29, ele cita a destruição de Sodoma novamente. Em Mateus 24, fala sobre o juízo que viria sobre Jerusalém. Em Apocalipse, revelado ao apóstolo João, ele aparece como o leão da tribo de Judá, com olhos como chama de fogo. Jesus é manso, sim, mas também é justo, é cordeiro e leão, é salvador e juiz.
O mesmo Jesus que perdoa a adúltera também diz: vai e não peques mais. O mesmo que cura no sábado também confronta o pecado da incredulidade. O mesmo que chama os cansados também denuncia os falsos mestres. A religião criou um Jesus inofensivo, mas o verdadeiro Jesus carrega a autoridade do Pai. Ele é a imagem exata do Deus invisível, Colossenses 1,15. Ele é a expressão do ser de Deus, Hebreus 1,3. Ele não veio para mudar Deus, veio para mostrar quem Deus sempre foi. O problema nunca foi Deus. O problema sempre foi o homem, com seu coração endurecido, seus olhos cegos, sua religiosidade morta. Jesus não contradiz o Antigo Testamento. Ele cumpre, ele confirma, ele conecta tudo, e essa revelação muda tudo. Porque agora sabemos, o Deus que abriu o mar é o mesmo que abriu o túmulo. O Deus que julgou é o Deus que salvou. O Deus que falou no Sinai é o que falou na cruz. Vamos expor aquilo que muitos temem, a maior mentira sobre Deus e como ela aprisionou milhões. A maior mentira sobre Deus exposta. Há uma mentira tão sutil, tão bem construída, que enganou gerações inteiras. Uma mentira que começou com uma distorção, foi alimentada por tradições e transformou a imagem de Deus em algo que ele jamais foi. Essa é, sem dúvida, a maior mentira que já contaram sobre Deus. E aqui está ela. Deus é cruel. Ele gosta de punir. Ele vive procurando uma falha para te destruir. Essa mentira se infiltrou nos púlpitos, nas doutrinas, nas teologias distorcidas. Ela transformou o Criador em um juiz vingativo. Fez das igrejas lugares de medo, não de comunhão. Fez com que milhões corressem de Deus, quando deveriam correr para Ele. Mas a Santa Bíblia diz outra coisa. Ela diz que Deus é amor, 1 João 4,8. Diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ezequiel 33,11. Diz que Jesus Cristo veio salvar o que se havia perdido, Lucas 19,10. Diz que Ele chora com os que choram, como fez com Maria e Marta diante do túmulo de Lázaro, João 11. Diz que Ele é paciente, longânimo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, Salmo 103:8. Mas por que essa mentira foi criada? Porque o inimigo sabia que a melhor forma de afastar o homem de Deus era deturpando sua imagem. Se você acredita que Deus é cruel, você se esconde dele, como Adão fez no Éden. Você foge da presença e se aproxima da religião. E aqui está o ponto central. A religião foi a responsável por sustentar essa mentira. Ela ensinou que você precisa merecer o amor de Deus, que só os bons têm acesso a Ele, que você precisa fazer por merecer, que Deus está sempre pronto a te castigar se errar. Ela usou versículos fora de contexto, criou doutrinas com base no medo e afastou o povo da graça. Mas o Evangelho de Yeshua não é sobre mérito, é sobre graça, é sobre arrependimento e fé, é sobre a cruz. A maior mentira é essa: colocar o foco no homem e tirar os olhos do caráter de Deus. Deus nunca foi o problema. O pecado foi, a rebeldia foi, a cegueira espiritual foi. A religião ensina que Deus é inacessível, mas Jesus mostrou que Ele é Pai, que Ele corre ao encontro do filho pródigo, que Ele entra na casa dos pecadores, que Ele cura no sábado, que Ele perdoa no meio da multidão, que Ele diz: nem eu te condeno. O sistema religioso criou um Deus com base no legalismo, mas o Pai revelado por Jesus é cheio de compaixão. É justo, sim, mas sua justiça está sempre acompanhada de misericórdia. Essa mentira fez muitos abandonarem a fé,
fez outros viverem debaixo de culpa eterna, e fez outros tantos servirem a Deus por medo e não por amor. Mas hoje essa mentira está sendo exposta, porque a luz da palavra de Deus revela a verdade. Sim, Deus julgou. Sim, Deus disciplinou. Sim, Ele permitiu a morte como consequência do pecado. Mas tudo isso faz parte de uma justiça santa, não de uma tirania. Jesus morreu por amor, não para satisfazer um Deus cruel, mas para nos reconciliar com um Deus justo e santo. A cruz é o ponto de encontro entre a justiça e o amor. Essa mentira também escondeu o Espírito Santo, transformou-o em um agente de condenação, quando na verdade ele é o Consolador, aquele que nos convence não para nos acusar, mas para nos restaurar. A religião disse que Deus quer o seu suor. O Evangelho diz que Ele quer o seu coração. A religião te obriga. O Evangelho te convida. A religião pesa. O Evangelho liberta. João 3,16 é a maior resposta a essa mentira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não há medida, não há limites, não há barreiras. Deus não é cruel. Ele é o Deus que se fez carne, que chorou, que sangrou, que se entregou. Hoje, essa mentira precisa cair, porque só quando ela é destruída é que o verdadeiro Deus se revela. E quando Ele se revela, a alma encontra descanso. Vamos encerrar essa jornada com uma verdade profunda. A verdade que liberta, o Deus que julga, mas também salva. A verdade que liberta, justiça, amor e o Evangelho de Yeshua. Chegamos ao ponto decisivo, a parte que separa os enganados dos despertos, os escravizados pelo sistema, dos libertos pela verdade. Porque depois de tudo o que vimos, só resta uma pergunta: qual é a verdade que realmente liberta? A resposta não é uma ideia, não é uma doutrina, não é um sistema religioso. A resposta tem nome, a resposta tem sangue, a resposta tem cruz. A resposta é Yeshua, Jesus, o Messias. Mas quem é esse Jesus? É o Cordeiro, é o Leão, é o Filho do Deus vivo, é a palavra que se fez carne, é o Deus invisível revelado em forma humana. É aquele que veio mostrar ao mundo que a justiça e o amor não são opostos, são complementares. Jesus não veio apagar o Antigo Testamento, veio cumprir cada vírgula dele. Ele não veio substituir o Deus de Abraão, veio revelar seu coração. E que coração é esse? Um coração justo, que odeia o pecado, mas que ama o pecador, que julga com retidão, mas que estende a mão com compaixão. Jesus é a ponte entre a queda e a redenção, entre o juízo e o perdão, entre o velho e o novo, entre a criação e o Criador. Essa é a verdade que liberta. O juízo não é o fim, é o começo. O juízo é o alarme que nos desperta. É o grito de amor de um pai que não quer perder seus filhos. É a disciplina que prepara o caminho da restauração. A religião pinta Deus como um juiz severo e impessoal. Mas Jesus mostra que Ele é um pai apaixonado, que Ele é o Deus do Salmo 91, o abrigo seguro. O Deus de Isaías 60:22, que acelera o tempo certo. O Deus de Lucas 1:37, para quem nada é impossível. O Deus de João 3:16, que deu o Filho, não para condenar, mas para salvar. Jesus não veio criar uma nova religião. Ele veio destruir o sistema religioso que aprisionava. Confrontou os mestres da lei, virou mesas no templo, chamou os líderes de hipócritas e revelou um novo e vivo caminho. Esse caminho não passa por mérito, passa pela graça, pelo arrependimento, pela fé. A verdade que liberta é entender que Deus é o juiz.
mas também é o advogado. Ele julga o pecado, mas oferece perdão. Ele disciplina, mas cura. Ele permite a dor, mas não se afasta dela. O sistema religioso quer te manter cativo na culpa. Quer que você viva tentando agradar um Deus que nunca está satisfeito. Mas o Evangelho de Yeshua te chama para descansar, para confiar, para viver guiado pelo Espírito Santo, não por regras mortas. Você não precisa mais temer a Deus como um tirano. Pode adorá-lo como um pai que te chama pelo nome, que conhece suas feridas e que te convida a voltar para casa. O mesmo Deus que julgou Sodoma também salvou Raabe. O mesmo Deus que abriu o mar para o juízo, fechou o mar para proteger seu povo. O mesmo Deus que ordenou o sacrifício de cordeiros em Êxodo, se tornou o próprio cordeiro na cruz. Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a profundidade da verdade. O juízo de Deus não é para te afastar, é para te alertar, para te despertar, para te chamar de volta. E agora, a escolha é sua. Você pode continuar vivendo com medo, servindo um Deus que nunca te satisfaz, ou pode se render ao amor que te confronta, mas que te liberta, porque a verdade que liberta não é confortável, mas é transformadora. E ela começa quando você olha para a cruz e enxerga o equilíbrio perfeito entre a justiça e o amor. Jesus morreu por você, para que o juízo que era seu fosse derramado sobre ele, e o amor que era dele fosse derramado sobre você. Essa é a verdade. Esse é o Evangelho. Esse é o Deus real. No último ato dessa jornada, vamos concluir com um chamado poderoso, uma convocação para abandonar a religião e voltar ao coração do Pai, a decisão que liberta e o chamado que transforma. Agora você sabe, a mentira foi exposta, o véu foi rasgado, o Deus que muitos te ensinaram a temer como um tirano. Na verdade, é um Pai justo, que julga para restaurar, que disciplina para salvar, que ama com profundidade eterna. Durante todo esse vídeo, você viu que ele não mudou. Do Gênesis ao Apocalipse, ele é o mesmo. Justiça e amor se fundem nele. Juízo e compaixão fluem dele, e a maior expressão disso foi a cruz de Cristo. A partir de hoje, você não precisa mais servir a um sistema, não precisa mais viver preso ao medo, à culpa ou à manipulação, porque o Evangelho não é religião. O Evangelho é vida, é transformação, é reconciliação com o Deus verdadeiro. Se essa mensagem tocou você, se algo dentro do seu espírito despertou, então não guarde isso só para você. Compartilhe, comente, curta, ative o sininho, inscreva-se neste canal. O Evangelho não é religião e caminhe conosco na verdade que liberta. Envie este vídeo para alguém que ainda vive com medo de Deus, para aquele amigo que pensa que Deus só castiga, para aquele familiar que se afastou da fé por não conhecer o verdadeiro Pai. Juntos, vamos romper as correntes da religiosidade, despertar os que estão adormecidos e restaurar a imagem do Deus que é amor, mas também é fogo santo. Porque o mundo precisa conhecer o Deus de justiça, mas também precisa se render ao Deus que salva. Chegou a hora de sair do engano. Chegou a hora de voltar para casa. Chegou a hora de viver o Evangelho que liberta.